Olá, amantes do cinema obscuro, da beleza macabra e do horror estilizado. Hoje a gente mergulha em um universo onde o sangue é arte, onde a arquitetura esconde bruxas milenares e onde o sobrenatural é tratado com tanta elegância que até a morte parece uma dança. No vídeo de hoje vamos falar sobre a trilogia das Três Mães, do mestre do horror, Dario Argento. Para começar, esquece tudo que você sabe sobre bruxas. Nada de chapéu pontudo, vassouras ou caldeirão. As Três Mães são entidades arcanas, poderosas, milenares e muito, mas muito acima do bem e do mal. Elas são a dor, o lamento e a escuridão em forma feminina. É um terror que não grita, mas sussurra. E o mais fascinante é que elas estão entre nós, vivendo em edifícios reais ou escondidas em metrópoles modernas, observando, manipulando, causando tragédias, guerras e muita lágrima. Mas antes de mergulharmos no pesadelo, precisamos entender de onde vieram essas figuras. A inspiração vem de um texto do século XIX, Suspira de Profundis, do escritor Thomas de Quincey. Nele, as mães são entidades cósmicas, personificações de diferentes formas de sofrimento. E Argento pegou essas ideias e transformou em algo visceral e cinematográfico. E assim, lá em 1977, nascia Suspiria, o primeiro capítulo dessa lenda moderna. E tudo começa em Freiburg, lá na Alemanha, em uma academia de dança que esconde um segredo macabro. A protagonista, Suzy Bennion, mal sabe que está entrando num território de Madre Suspirion, a mais jovem e artística das Três Mães. E aqui está a genialidade de Argento. Ele não usa bruxas clássicas, de chapéu pontudos ou verruga no nariz. Suspirion é luxo, é cor, é movimento. Ela não mata, ela performa. E ao assistirem um clássico de 77, reparem na estética, principalmente nos tons de vermelho que inundam cada cena como se o próprio sangue fosse parte da decoração. E isso casa perfeitamente com a trilha sonora dos Goblin, que é hipnótica e pulsante, assim como um ritual. É fato que Argento não quer te assustar, ele quer te hipnotizar. E a Suspirion é a mãe anfitriã perfeita desse baile sangrento. E se Suspiria era um pesadelo em Technicolor, Inferno, de 1980, mergulha nas sombras. Dessa vez, a história se passa lá em Nova York, onde a Mãe das Trevas, Tenebrário, governa um prédio que é praticamente um labirinto Lovecraftiano. E aqui, o horror não é só visual, como seu antecessor. Aqui, é um pouco mais filosófico. Cada cena parece questionar: o que é mais assustador, o monstro ou a escuridão que o esconde? A cena no lago subterrâneo com aquele cadáver flutuando é uma das mais perturbadoras do cinema de horror. E muitos reclamam da tal revelação da Tenebrário, mas não se esqueça que nesse longa, menos é mais. E a gente sabe que o que não vemos é sempre mais aterrorizante do que aquilo que vemos. E é fato que ela não precisa aparecer o tempo todo. Ela só precisa que você sinta ela. Então, depois de décadas de espera, veio a Mãe das Lágrimas, lá em 2007. Dessa vez, a mais cruel das irmãs, Lacrimário, desce sobre Roma como uma praga bíblica. E se as outras duas eram sutis, essa não tem pudor. Mas, Balzano, aqui entre nós, por que nesse filme teve uma mudança de tom tão brusca? Na real, a gente estava fechando a trilogia como um furacão. Lacrimário não esconde seu pudor, ela o exibe. E a cena que o pessoal vai de arrasta pra cima em massa no museu é uma prova disso, porque é uma das cenas mais chocantes da carreira do diretor. E na real, o que faz um monstro se tornar lendário? Será que é o sangue? A morte? Claro que não, é o simbolismo. E as Três Mães não são apenas assassinas, elas são conceitos vestidos de pesadelo. Suspirion não é só uma bruxa em uma escola de dança, ela é a arte corrompida, o talento que consome seus filhos. E Tenebrário não é apenas uma sombra em Nova York. Ela é o caos urbano, o vazio que engole a racionalidade. E Lacrimário, por sua vez, não é simplesmente uma entidade cruel. Ela é o desespero personificado, a dor que se espalha como um vírus. E é por isso que, décadas depois, elas ainda assombram, porque Argento não criou vilãs descartáveis. E pense, quantas histórias você já viu com casas mal-assombradas ou seitas secretas? Agora, quantas tem bruxas que governam através da arte, da arquitetura e do sofrimento? Exatamente! Elas são únicas, e mesmo quando a trilogia tropeça, sim, a Mãe das Lágrimas é uma prova disso. O poder delas permanece, porque o mito é maior que o filme. E Argento nunca confirmou, mas a lenda entre os fãs é clara: as mães não podem morrer. Porque o medo não morre, ele se adapta, se esconde, espera. Então aqui está meu conselho: se um dia você sentir um arrepio sem motivo, ou ver um reflexo estranho no espelho, ou se a luz piscar como se estivesse respirando, não ignore esses sinais, porque pode ser tanto sua imaginação quanto uma delas brincando e testando seu psicológico enquanto prepara o palco. Porque o verdadeiro terror nunca some, ele só muda de forma. E as Três Mães, vocês já sabem, né? Elas adoram um bom remake.